Gente, oi, gente, como é que vocês estão? Eu tô muito bem, né? E hoje eu vim continuar a leitura. A gente tá no terceiro capítulo e eu vou tentar ler um pouquinho mais rápido pra não ficar uns vídeos tão longos. Eu não sei se vocês gostam de vídeo longo. E a gente já tá com 15 inscritos. Ai, eu tô feliz. Eu tô muito feliz. E é isso. Vamos lá pro terceiro capítulo. Eu marquei com essa florzinha que eu até mostrei no vídeo do segundo capítulo. Deixa ela aqui. Como eles trabalharam e suaram para colher o feno, mas seus esforços foram recompensados, pois a colheita foi um sucesso ainda maior do que o esperado. Rimou. Às vezes o trabalho era duro, os implementos tinham sido projetados para seres humanos e não para animais. E o fato de nenhum animal ser capaz de usar ferramentas que exigissem se apoiar sobre as patas traseiras foi um grande inconveniente. Eu acho tão bonita a arte assim. Mas os porcos eram tão inteligentes que davam um jeito de contornar qualquer dificuldade. Já os cavalos conheciam cada centímetro do campo. Na verdade, sabiam cortar o feno e juntá-lo em fardo melhor do que Jones e seus empregados. Os porcos não trabalhavam, mas coordenavam e supervisionavam os demais. Com o conhecimento superior que tinham, era natural que assumissem a liderança. Nocaute e trevo se atrelavam à cegadeira ou à colhedeira. Não havia necessidade de freios e rédeas nessa época, é claro, e caminhavam com firmeza, dando voltas pelo campo, com um porco atrás dizendo: "Eita, camarada!" ou "Ó, camarada!", dependendo do caso, e todos os animais, até o mais humilde trabalhava revirando e colhendo feno. Até os patos e as galinhas labutavam o dia inteiro no sol, carregando pequenas massas de feno no bico. Por fim, eles terminaram a colheita 2 dias antes do tempo que Jones e seus empregados demoravam para fazer o mesmo trabalho. Além disso, foi a maior colheita que a fazenda já tinha visto. Não houve qualquer desperdício. Com seus olhos aguçados, as galinhas e os patos juntaram até a última palha, e não houve um único animal na fazenda que roubasse um bocado sequer. Durante todo o verão, o trabalho da fazenda funcionou como um relógio. Os animais estavam felizes como jamais imaginaram que seria possível. Cada bocado de comida era intenso prazer, agora que a comida era realmente deles, produzida por eles e para eles, e não distribuída por um dono rancoroso. Com a partida dos inúteis parasitas humanos, havia mais alimento para todos. Também havia mais tempo livre. Embora os animais fossem inexperientes, eles se depararam com muitas dificuldades. Por exemplo, alguns meses depois, para colher o milho, precisaram pisotear os grãos à maneira tradicional e separar o joio aos sopros, uma vez que a fazenda não possuía uma debulhadora. Mas os porcos, com a sua inteligência e nocaute, com seus músculos enormes, sempre davam conta da tarefa. Todos estavam admirados por Nocaute. Na época de Jones, ele já dava duro, mas agora parecia trabalhar por 3 cavalos. Havia dias em que todas as tarefas da fazenda pareciam recair sobre seus ombros poderosos. Da manhã à noite, ele empurrava e puxava, sempre no lugar em que o trabalho era mais pesado. Fez um acordo com os galos para que o acordassem meia hora mais cedo do que o resto dos animais e ajudava voluntariamente onde parecesse mais necessário, antes que o dia normal de trabalho começasse. Sua resposta para todo o problema, todo o revés era: "Eu vou trabalhar mais duro", frase que adotou como lema pessoal.
Cada um trabalhava de acordo com a sua capacidade, e as galinhas dos patos, por exemplo, economizaram 5 sacas de milho na colheita ao catar grãos soltos. Ninguém roubava, ninguém reclamava da sua ração, e as brigas e as mordidas e os ciúmes característicos da vida dos velhos tempos praticamente desapareceram. Ninguém fugia do trabalho, ou quase ninguém. Molly era verdade. Não gostava muito de acordar cedo e costumava sair do trabalho antes do horário, alegando ter uma pedra no casco. E o comportamento da gata era um tanto peculiar. Logo foi notado que, quando havia trabalho a ser feito, ninguém a encontrava. Ela sumia por horas e reaparecia para as refeições ou à noite, depois que o trabalho tinha acabado, como se nada tivesse acontecido. Mas sempre tinha desculpas excelentes e ronronava de um jeito tão carinhoso que era impossível não acreditar em suas boas intenções. O velho Benjamin, o burro, continuava basicamente igual desde a rebelião. Fazia seu trabalho do mesmo modo, lento e obstinado da época de Jones, jamais fugindo das tarefas, mas também nunca se voluntariando para fazer trabalho extra. Sobre a rebelião e seus resultados, ele não opinava. Quando perguntavam se não estava mais feliz agora que Jones tinha ido embora, dizia apenas: burros vivem muito, nenhum de vocês viu um burro morto. E os outros tinham que se contentar com as respostas críticas. Aos domingos, ele não trabalhava. O café da manhã era 1 hora mais tarde do que o normal. Depois havia uma cerimônia que era realizada toda semana sem falta. Primeiro vinha o hasteamento da bandeira. Bola de Neve tinha encontrado no celeiro uma velha toalha de mesa verde da senhora Jones e pintado em branco nela um casco e um chifre. Essa bandeira era içada no mastro da sede da fazenda toda manhã de domingo. A bandeira era verde, Bola de Neve explicou, para representar os campos verdes da Inglaterra, ao passo que o casco e os chifres simbolizavam a futura República dos Animais, que surgiria quando a raça humana finalmente fosse destronada. Depois do hasteamento da bandeira, todos os animais seguiam para o grande celeiro, para uma Assembleia Geral conhecida como a Reunião. Ali o trabalho da semana seguinte era planejado e as resoluções eram apresentadas e debatidas. Sempre eram os porcos que apresentavam as resoluções. Os outros animais aprenderam a votar, mas jamais conseguiam pensar em soluções próprias. Bola de Neve e Napoleão eram de longe os mais ativos nos debates, mas era nítido que os dois jamais concordavam. Toda sugestão que um fazia certamente seria rejeitada pelo outro. Mesmo quando se resolveu uma coisa a qual ninguém poderia se opor, reservar o pequeno gramado atrás do pomar para o descanso dos animais, que já não tinham como trabalhar. Houve um debate acalorado sobre a ideia correta de aposentadoria para cada classe de animais. A reunião sempre terminava com todos cantando bichos da Inglaterra, e a tarde era destinada à recreação. Os porcos tinham reservado a estrabaria para servir de quartel-general. Ali à tarde estudavam os ofícios de ferreiro, carpinteiro e outros necessários, usando livros que haviam achado na sede da fazenda. Bola de Neve também se ocupava com as organizações de algo que chamou de comitês animais, e ele era incansável nessa tarefa. Formou o comitê para a produção de ovos para as galinhas, a Liga das Caudas Limpas para as vacas, o comitê para a redução dos camaradas selvagens, cujo objetivo era domesticar ratos e coelhos. O movimento La Mais Branca para as ovelhas e vários outros, além de criar cursos de leitura, cursos de leitura e escrita. No geral, esses projetos eram um fracasso. A tentativa de domesticar as criaturas selvagens, por exemplo, ruiu quase de imediato. Elas continuaram a se comportar basicamente do mesmo modo, e quando tratadas com generosidade só se aproveitavam disso.
Agatha entrou para o Comitê da Reeducação e foi muito ativa por alguns dias. Uma vez foi vista sentada no telhado, conversando com alguns pardais que estavam um pouco além de seu alcance. Dizia eles que agora todos os animais eram camaradas e que qualquer pardal podia se empolerar na sua pata, mas eles mantiveram distância. As aulas de leitura e escrita, no entanto, foram um grande sucesso. No outono, quase todos os animais da fazenda tinham algum grau de alfabetização. Os porcos já sabiam ler e escrever perfeitamente. Os cães aprenderam a ler bastante bem, mas não estavam interessados em nada além dos 7 mandamentos. Muriel, a cabra conseguia ler um pouco melhor que os cães. E algumas noites lia enxertos de jornais que encontrava no lixo para os outros. Benjamin lia tão bem quanto qualquer porco, mas jamais exercitava essa capacidade. Dizia que até onde sabia não havia nada que valesse a pena ler. Trevo aprendeu o alfabeto inteiro, mas não sabia formar palavras. Nocaute não conseguia passar da letra D. Ele traçava A, B, C e D na poeira com o seu grande casco, e então ficava observando as letras com as orelhas para trás, por vezes sacudindo seu topete, tentando com todas as forças lembrar o que vinha a seguir, mas jamais conseguindo. Em diversas ocasiões, na verdade, ele aprendeu E, F, G e H, mas quando chegava a esse ponto, sempre descobria que tinha esquecido A, B, C e D. Por fim, decidiu se concentrar com as primeiras 4 letras que escrevia, pelo menos, uma ou 2 vezes por dia para refrescar a memória. Molly se recusou a aprender qualquer letra além das 5 que formavam seu nome. Ela traçava essas letras com capricho, usando pedaços de galho. Depois os decorava com 1 ou 2 flores e andava em volta delas para admirá-las. Nenhum outro animal da fazenda passou da letra A. Também se descobriu que os mais estúpidos, como as ovelhas, as galinhas e os patos, não conseguiam decorar os 7 mandamentos. Depois de muito pensar, a Bola de Neve declarou que os 7 mandamentos podiam ser reduzidos a uma única máxima, que eram 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Isso ele disse que continha o princípio essencial do animalismo. Quem o compreendesse genuinamente estaria a salvo da influência humana. No início, as aves objetaram por terem a impressão de que também tinham 2 pernas, mas Bola de Neve provou que não era assim. Camaradas, disse ele, as asas das aves são órgãos de propulsão e não de manipulação, portanto devem ser vistas como pernas. A marca característica do homem é a mão, o instrumento com o qual ele pratica todas as suas maldades. As aves não entenderam as palavras compridas de Bola de Neve, mas aceitaram a explicação, e todos os animais mais simples se esforçaram para decorar a máxima. 4 pernas é bom, 2 pernas ruim. Foi escrito na parede dos fundos do celeiro, acima dos 7 mandamentos, em letras maiores. Depois que decoraram a máxima, as ovelhas se afeiçoaram muito a ela, e muitas vezes, quando estavam deitadas no campo, começaram a balir. 4 pernas bom, 2 pernas ruim. 4 pernas bom, 2 pernas ruim. E continuavam por horas a fio, jamais se cansando. Napoleão não se interessava pelos comitês de Bola de Neve, dizia que a educação dos jovens era mais importante do que qualquer coisa que se pudesse fazer pelos adultos. Por coincidência, tanto Jessie como Violeta pariram logo após a colheita do feno, dando à luz 9 cachorrinhos robustos no total. Assim que foram desmamados, Napoleão os tirou das mães, dizendo que ele próprio ficaria responsável pela educação dos filhotes. Levou-os para o mezanino, onde
Só se podia chegar por uma escada na estrebaria e os manteve em tal isolamento que o resto da fazenda logo se esqueceu da existência deles. O mistério de onde o leite tinha ido parar logo foi resolvido. Ele era misturado todo dia na comida dos porcos. As primeiras maçãs estavam amadurecendo e a grama do pomar estava cheia de frutas que caíam sozinhas do pé. Os animais presumiram que elas seriam divididas igualmente. Um dia, no entanto, chegou uma ordem para que as maçãs caídas fossem coletadas e levadas à estrebaria para uso dos porcos. Alguns animais murmuraram sobre o assunto, mas não adiantou. Todos os porcos estavam de pleno acordo quanto a esse ponto. Até mesmo Bola de Neve e Napoleão Bocão foi enviado para dar as devidas explicações. Camaradas, disse ele, vocês não estão imaginando, espero, que nós, porcos, fazemos isso no espírito de egoísmo e privilégio, não é? Muitos de nós nem gostamos de leite e maçãs. Eu, por exemplo, não gosto. Nosso único objetivo ao ficar com esses produtos é preservar nossa saúde. Leite e maçãs, isso foi comprovado pela ciência, camaradas, contém substâncias absolutamente necessárias para o bem-estar de um porco. Nós somos trabalhadores intelectuais, toda a administração e organização desta fazenda depende de nós. E nós estamos cuidando do bem-estar de vocês. É pelo bem de vocês que tomamos o leite e comemos as maçãs. Sabem o que aconteceria se nós, porcos, falhássemos em nosso dever? O Jones iria voltar. Sim, o Jones iria voltar. E claro, camaradas, Bocão disse, quase numa súplica, saltitando de um lado para o outro e agitando o rabo. Claro que nenhum de vocês quer o Jones de volta, certo? Se havia uma coisa que os animais sabiam com completa certeza de que não queria Jones de volta. Quando os animais foram colocados nesses termos, eles não tiveram mais o que dizer. A importância de manter os porcos saudáveis era óbvia, portanto ficou decidido, sem maiores discussões, que todo o leite e as maçãs que caíssem do pé, e também a colheita principal, quando as maçãs amadurecessem, deveriam ser reservadas integralmente para os porcos. Bom, gente, esse foi o terceiro capítulo do livro A Revolução dos Bichos. Eu tentei fazer de um jeitinho menos longo, pra ver se fica bom também. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, deixem um comentário, algum emoji, algo do tipo. Até o próximo vídeo. Um cheiro.